Você quer aprender a ler um projeto elétrico? Não, isso é muito pouco. Eu vou te ajudar a fazer um projeto elétrico. Utilizaremos o método de engenharia regressa para projetos elétricos e aprenderemos a dimensionar e a desenvolver os diagramas elétricos unifilar. A partir disso, ler um projeto elétrico vai ser fichinha. Nos referenciaremos na NBR 5410, pois é ela quem estabelece os padrões a serem utilizados em uma instalação elétrica de baixa tensão. Venha para esse mundo do conhecimento com o canal Energizando e assista o vídeo até o final para entender como é planejado e projetado uma infraestrutura elétrica. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, nos seguir no Instagram e Telegram. Os links estão na descrição. Eu sou o Mikael e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa segunda aula de projetos elétricos, nós vamos ver quais os parâmetros utilizar para dividirmos o circuito das tomadas. Também vamos analisar o diagrama multifilar e, em cima dele, entendermos o diagrama unifilar. Aplicaremos os conhecimentos adquiridos em um estudo de caso, o projeto elétrico de uma kitnet, que iniciamos na nossa aula anterior. Então, se você não assistiu o nosso vídeo anterior, clique aqui no izinho, para, como diz a minha avó, não perder o fio da meada. Um projeto elétrico tem como objetivo fornecer informações suficientes para implementação, operação e manutenção de uma instalação elétrica. E para tal, qualquer pessoa que tenha conhecimento em eletricidade deve ser capaz de ler e interpretar aquilo que o projeto está propondo. Para facilitar o entendimento, foi criada uma representação gráfica, capaz de simbolizar uma infraestrutura elétrica. Essa representação se divide em duas formas de diagrama: o diagrama unifilar e o diagrama multifilar. O diagrama multifilar é um diagrama mais completo, na qual representamos todos os filamentos e componentes de um circuito elétrico. Já o diagrama unifilar é um circuito mais simplificado, na qual representamos apenas um filamento e indicamos os componentes que fazem parte daquele circuito. Em um projeto elétrico predial, utilizamos o diagrama unifilar. Apenas quando temos um ponto mais específico ou crítico que nós fazemos a representação multifilar do mesmo. Existem basicamente dois diagramas para tomada: tomada de 127 volts com fase e neutro e as tomadas de 220 volts, fase e fase. Lembrando que não é em todas as regiões do Brasil que a tensão entre a fase e o neutro é de 127 volts, ok? No nosso caso, nós temos então um diagrama multifilar para uma tomada de 127 volts, onde nós representamos o neutro, a fase e, claro, não podemos esquecer do condutor de aterramento. Lembrando que, segundo a NBR 5410, o neutro tem que ser exclusivamente na cor azul, já o terra exclusivamente na cor verde, ou verde e amarelo. Os demais condutores, as cores ficam em aberto e você pode escolher uma que não seja nem verde e nem azul. O diagrama multifilar para a tomada de 220 volts é composto pela fase 1 e fase 2. No pino central, nós temos então ali o condutor de aterramento. Em um diagrama unifilar, o que nos permite identificar os condutores é a simbologia especificada na NBR 5444, onde nós temos para a fase essa simbologia neutro, terra e retorno. Galera, olha só como que é fácil criar o diagrama unifilar em cima do diagrama multifilar. Nós temos aqui os diagramas multifilar, neutro, terra e fase, e a sua representação unifilar fica dessa forma. A gente tem apenas um caminho, apenas um filamento, e a representação da fase, do neutro e do terra. Numa tomada de 220 também, nós temos fase 1, fase 2 e terra, e a representação no diagrama unifilar. Fase 2, fase 1 e terra. A NBR 5410 limita a potência máxima que cada circuito de tomadas de uso geral deve ter, sendo que circuitos de tomadas em 127 volts deve ter no máximo 2100 VA. Circuitos de tomadas de 220 volts pode ter até 4000 VA. Sendo assim, para calcularmos a quantidade de circuitos que a nossa instalação elétrica terá,
nós vamos somar a potência de cada tomada que nós temos naquela instalação, potência total, e dividir pela potência máxima da tensão de alimentação que será alimentado aquelas tomadas, potência máxima. Fazendo a divisão, nós calculamos o número de circuito que nós teremos na nossa instalação elétrica. Pessoal, como já foi dito para vocês, todo o nosso estudo teórico vai ser aplicado em cima de um estudo de caso, que é o projeto elétrico de uma kitnet, que já iniciamos na aula anterior. Hoje nós limpamos esse projeto, tiramos os móveis, tiramos as cotas, porque o projeto elétrico por si só já gera uma certa poluição. Se ter esses outros itens fica ainda pior. Então nós fizemos essa limpeza e agora nós vamos somar então a potência de cada ponto de tomada de uso geral, fazer aqui a somatória. Em cima desse valor total nós vamos dividir pela potência máxima que cada circuito deve ter. Estamos considerando os 2100 VA, ou seja, para uma tensão de 127 volts, onde obtivemos então que o nosso projeto deve ter 1,33 circuitos. Como não existe 0,33 circuitos, nós vamos arredondar para o valor maior mais próximo, que seria 2 circuitos. Então todas essas tomadas serão divididas em 2 circuitos. De maneira prática, quando um projetista vai dividir os circuitos de uma instalação elétrica, ele leva em consideração a potência máxima que cada circuito deve ter e também os cômodos daquele ambiente. Dessa forma, ele encontra uma relação entre a quantidade de cômodos e a potência máxima para fazer a distribuição dos circuitos. Seguindo a métrica que já foi exposta aqui nesse vídeo, que a divisão dos circuitos de tomadas deve ser levada em consideração a potência máxima e o cômodo onde estão alocados essa tomada, nós optamos por dividir o circuito de tomada dessa kitnet em 2, sendo que um vai estar as tomadas da cozinha, somando a potência dessas tomadas nós temos 1900 VA, e o segundo circuito vai contemplar as tomadas do banheiro e do quarto e banheiro. Somando a potência dessas tomadas nós temos 900 VA. Se vocês acompanharem o nosso vídeo anterior, vocês vão perceber que nós temos 2 circuitos de tomadas de uso exclusivo. Um circuito para o ar-condicionado e um circuito para o chuveiro, onde em cada circuito vai ser considerado uma potência de 1450 VA para o ar-condicionado e 7500 VA para o chuveiro. Após dividirmos os circuitos, nós vamos identificar cada ponto de tomada com o número do seu respectivo circuito. Os cabos que alimentarão esses pontos de tomada vão partir do quadro de distribuição. Segue simbologias para quadros de distribuição. Os quadros de distribuição devem estar em um ponto de livre acesso dentro de um prédio, onde todos aqueles que estão presentes naquele recinto possam identificá-lo rapidamente. Sendo assim, jamais você vai projetá-lo dentro de um quarto, dentro de um banheiro e nunca colocá-lo atrás de uma porta. Após instalado, nós não devemos cobri-lo com o quadro. Os cabos que alimentarão cada ponto de tomada terão seus caminhos, partindo do quadro de distribuição. Nós vamos levar esse eletroduto até um ponto central de cada cômodo fixado na laje. Posteriormente, ali servirá para a fixação das lâmpadas e daquele ponto central nós vamos ramificá-lo para os pontos de tomada. No nosso estudo de caso, acreditamos que esse ponto seja o local ideal para a localização do quadro de distribuição, por ser uma área de acesso a todos e na parte mais central do prédio. Agora nós vamos fazer a conexão do quadro de distribuição com os pontos de tomada. E como eu havia dito para vocês, nós vamos levar para um ponto central em cada cômodo e dele ramificar para os demais. E aqui, em um passe de mágica, nós temos todos os pontos conectados ao quadro de distribuição. Não podemos esquecer de identificar cada ponto de tomada com o número do seu respectivo circuito. E aqui nós temos tomadas do quarto com o número 2, banheiro, e a cozinha com o número do circuito 1, que é o circuito que alimenta as tomadas da cozinha. Tomada de uso específico, circuito de uso específico 3, circuito de uso específico 4. Agora nós vamos indicar os condutores que estarão em cada eletroduto. Cada circuito deve ter um nome e um número, e os cabos que estão representados no diagrama unifilar devem ser identificados com esse nome ou com esse número. Um eletroduto ou caminho, por menor que seja, por mais intuitivo que pareça, sempre deve estar representado no mesmo os cabos que ali estarão alocados. Olha só, agora no nosso diagrama unifilar nós já temos todos os cabos conectados. Circuito sai do quadro de distribuição, fase neutro e terra do circuito número 2,
Então aqui, ó, nós vamos identificar com o número 2. Sai do quadro de distribuição, vem até o ponto central e daqui nós distribuímos para as tomadas que recebem o número 2. Todos esses cabos devem ter a mesma identificação. Já aqui nós temos os cabos do circuito número 3, também saindo do quadro de distribuição e chegando até a tomada. E agora nós identificamos os cabos desse circuito. Aqui nós temos os cabos do circuito número 1, que alimenta as tomadas da cozinha, saindo do quadro de distribuição e chegando até o ponto da sua tomada. Circuito 1. Todos os pontos, por menor que seja, deve ter então a representação dos seus condutores. Agora nós temos a identificação dos pontos de tomada do circuito do banheiro. Nós temos aqui tomada 2, que deve receber os condutores do circuito número 2, fase neutro terra, que está passando por esse eletroduto e daqui vem até o ponto de tomada. O ponto de tomada do chuveiro é alimentado pelo circuito 5. Também sai do quadro de distribuição, circuito 5, vem até esse ponto e chega até ao ponto de alimentação do chuveiro. Na verdade, o ideal é que o ponto de alimentação do chuveiro tenha um caminho independente. Então aqui nós fizemos uma pequena correção no nosso projeto. Criamos um caminho independente para o circuito que alimenta o chuveiro. Um caminho independente que sai do quadro de distribuição e vai diretamente ao ponto de alimentação do chuveiro. Posteriormente, vocês verão que isso facilitará na hora de dimensionarmos o condutor desse chuveiro. Assim, finalizamos a divisão do circuito de tomada do nosso projeto, que teve 4 circuitos, 2 circuitos de tomadas de uso geral e 2 circuitos de tomada de uso específico, e também finalizamos a criação do diagrama unifilar, onde nós levamos os cabos de alimentação para todos os pontos de tomadas partindo do quadro de distribuição. Espero que você tenha gostado da nossa segunda aula de projetos elétricos. No próximo vídeo vamos dar sequência a esse assunto, dimensionando os circuitos de iluminação. Criando seus circuitos em cima do diagrama multifilar, nós vamos criar o diagrama unifilar de comandos de lâmpada. Se você quer saber mais sobre esse assunto, entre em contato através das redes sociais. Lá poderemos tirar suas dúvidas e adiantar algum assunto. Belezinha? Grande abraço e até mais!